Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 26 de novembro, cuja leitura do dia em 1 Timóteo 5 e 6, finalizando a epístola, e Jeremias 42 e 43. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Timóteo capítulo 6, versos 11 a 16. Vamos conversar sobre no bom combate até a volta de Cristo. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas edificam, de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Apesar do título, falando aqui no final sobre a volta de Cristo, não vou falar sobre a volta de Cristo. Mas é nós entendermos que estamos no bom combate até a volta de Cristo. E quando o Senhor me chamou a atenção nesse texto aqui, e me direcionou a compartilhar sobre isso, e eu creio que vai ser uma breve reflexão, o Senhor me trouxe à mente a figura de, de veteranos de guerra. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre eles. Apesar de uma profunda fraternidade que eles experimentaram, e que ali são eles e eles. Um precisa contar com o outro. Né? Então, apesar dessa profunda fraternidade que eles experimentaram, não há como negar as cicatrizes, as perdas, os traumas, depressão, tá? Alguns chegam até o suicídio, que enfrentam muitos daqueles que participaram de conflitos bélicos, tá? Apesar disso, dessa profunda fraternidade, o soldado tem um senso de parceria muito grande, né? De um tá apoiando o outro. E apesar disso, como bom, você tem esses reveses aí. E você sabia que dezenas de milhões de veteranos das principais guerras, eles retornaram aos lares transformados física e psicologicamente, enfrentando problemas de todos os tipos para a reintegração social? Física, você já percebe, né, que o corpo não é mais o mesmo. Às vezes mutilados, às vezes sem andar e tantas coisas, tá? E psicologicamente também. Mas uma coisa importante aqui, veterano vem do latim vetus, que significa velho, e se refere a uma pessoa que tenha tido tempo de serviço ou experiência na área.
Você tem o veterano e tem o chamado ali calouro também. E aí você tem o militar, você tem o estudante, você tem o profissional que está trabalhando ou estudando com sua área há bastante tempo. Ele costuma ser chamado de veterano. Porém, é no ramo militar que se usa mais essa denominação, tá? Veterano. Usa-se bastante na questão dos estudos, né? Na faculdade, usa-se. Mas usa-se, quando você pensa em veterano, pensa-se muito mais nessa questão aqui daqueles advindos do militarismo. É importante aqui uma diferenciação. No Brasil, aqueles militares que participaram da Segunda Guerra Mundial e seguiram carreira militar, eles são chamados de veteranos de guerra e não ex-combatentes, porque os ex-combatentes aqui no Brasil são aqueles que, após a guerra, eles retornaram para o trabalho civil, tá? Já os veteranos, aqueles continuaram seguindo carreira no militarismo. No Brasil, é assim que se fala. Mas aqui eu falo muito mais essa ideia, esse conceito aqui, respeitando, querendo honrar o serviço militar daqueles que batalharam na Segunda Grande Guerra. Talvez você tenha familiares que tenham participado ou conheceu, queremos aqui respeitar, tá? Mas quero trazer aqui, evocar algumas circunstâncias, mais especialmente com veteranos de guerra nos Estados Unidos e algumas outras nações, tá? A forma como os veteranos eles retornaram às suas vidas sociais e profissionais tem profunda relação com a aceitação ou não, tem isso, entre a população civil da participação deles nos conflitos, como também a memória social dessas guerras. Então, determinada nação vai se envolver numa guerra. Se a população ela apoiou ou não essa guerra e aquilo que ficou registrado, como uma memória social dessas guerras, influencia diretamente no retorno desses veteranos, tá? E olha o que dado importante aqui. Há cerca de 15 anos, encontrei uma matéria de 15 anos atrás, 2007, um estudo revelou que isso foi noticiado num grande veículo de imprensa, que 25%, presta atenção nisso, 25% dos sem-teto dos Estados Unidos são veteranos de guerra. Um quarto dos sem-teto, daqueles que estão nas ruas nos Estados Unidos da América, há 15 anos, eram veteranos de guerra. Naquela época, o fato de viver nas ruas não era um problema somente entre os veteranos de guerra idosos ou de meia idade, mas até os combatentes mais jovens do Iraque e do Afeganistão também estavam procurando os serviços de busca de abrigos e sopas, tratamento ou ajuda para encontrar um emprego. Sem falar da enorme quantidade deles com problemas de saúde mental. E por quê? E por que eu falei isso aqui na introdução? E por que me veio a figura dos veteranos de guerra, dentro desse texto aqui? Certamente, você sabe que nós nascemos de novo já enfrentando guerra contra a carne, contra o mundo e contra as trevas, ok?
como eu já comentei em algumas vezes nas nossas reflexões aqui, e até porque o cristão e a sua caminhada de fé, eles são mencionados com uma linguagem bélica em diferentes textos bíblicos, como esse aqui, tá? Nós militamos, nós batalhamos, nós combatemos em três perspectivas. Uma perspectiva do passado, porque nós fomos alistados para essa guerra, essa batalha pela fé. 1 Timóteo 2, 3 a 5. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, ninguém que milita, e aqui nós estamos falando da boa milícia, se embaraça com o negócio desta vida para agradar aquele que o alistou, passado. Então, se nós fomos alistados pelo nosso general, que é Cristo, se fomos alistados, algo que acontecia quando nós rendemos o nosso coração a Ele, logo, nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse plano aqui terreno. E infelizmente muitos de nós assim fazemos. Mas nós também militamos, batalhamos, combatemos com a perspectiva do presente. Por quê? Fomos alistados, mas estamos em guerra no momento presente também. Então, nós trilhamos uma carreira. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, no momento presente, estamos trilhando uma carreira. A guerra não foi só lá atrás. Não foram só as questões que você passou, vivenciou. Mas no tempo presente, você ainda está em guerra, tá? E também nós militamos, combatemos, batalhamos com a perspectiva do futuro, almejando a vida eterna. O texto aqui, versículo 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, são essas três perspectivas. E aí, e por que eu estou falando isso? Batalhamos na perspectiva do passado, porque fomos alistados, do presente, porque temos uma trajetória a seguir, e do futuro, porque temos uma esperança, almejamos a vida eterna. Porque há soldados feridos no exército de Cristo? Sim, sim. Soldados feridos. Sim. Mas, enquanto nós estivermos aqui na Terra, o cristão jamais será um ex-combatente, um veterano no sentido de que participou de uma guerra meramente, não mais participa da guerra. A sua luta pela fé sempre será um bom combate, no meio da qual nós encontramos cura no nome de Jesus. Não existe essa de ex-combatente. Não existe essa de iniciarmos o bom combate da fé e deixarmos para lá. Não existe essa de nós lutarmos com dedicação, afinco, enfrentarmos as adversidades e chegando a um determinado momento da vida queremos desistir do bom combate. Não existe essa opção. Você não tem essa opção. Eu não tenho essa opção. Se nós
amamos a Cristo, queremos estar com Ele para sempre. Nós estamos no bom combate da fé até a volta de Cristo. Nós estamos no bom combate até a volta de Cristo. É até o fim. É até o fim. E existem as feridas? Existem. Tem momentos que nós não estamos bem? Sim. Sim. Tem momentos... para mim, por exemplo, tem custado muito caro eu vir aqui dar cara a tapa. Não é o caso deste momento, mas eu já ter dado cara a tapa aqui nas reflexões, e eu falar das fraquezas. Custa caro por quê? Porque as pessoas olham com maus olhos. As pessoas olham com maus olhos os que eu não conheço pessoalmente, tá? Inclusive os que eu conheço pessoalmente, a ponto de eu já ouvir pessoas orando por mim no sentido com base naquilo que escutaram, por exemplo, eu comentar em reflexões, e não no sentido assim de dar um apoio, mas no sentido meio que de crítica, né? As pessoas acharem que por você precisar dar o exemplo, lembra a última reflexão? A importância do exemplo. Você não pode demonstrar fraquezas. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso na Bíblia. O exemplo aqui do próprio Paulo, né? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, não vejo isso na Bíblia. Ele mesmo aqui, ele fala algumas coisas muito importantes. Quando nós encerramos 2 Coríntios, ele fala de algumas coisas aqui importantes. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Eu tenho quase certeza que em 2 Coríntios, tá? Por exemplo, capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, tá? Aí ele fala algo também maravilhoso no capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus... no capítulo 4 ele fala da leve, momentânea tribulação, né? Ainda que se corrompa o homem exterior, o interior se renova de dia em dia. O exterior se corrompe, mas o interior se renova. É isso que as pessoas não entendem. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se você geme, desejando ser revestido da habitação, que é do céu, tem gente que não entende. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para o que é mortal, seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus,
o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser desagradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. No capítulo 6 ele fala também, não dando nós escândalo em coisa alguma, versículo 3, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ok? Depois também, algo importante ele diz aqui no capítulo 9, no 5, ele fala de uma alegria, aqui ó, porque mesmo quando, 7 versículo 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, ok? Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E aí tem a questão, né, dele ficar preocupado se os irmãos em Corinto haviam recebido bem a carta que ele havia mandado ou não. Ele estava nessa expectativa. No capítulo 9, não, mais à frente, né, perdão, no 12, ele diz assim, e para que não, versículo 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. No capítulo 11, ele fala algo também importante aqui, versículo 23, falando dos que se diziam, né, servos, ministros do Senhor, e defendendo, né, fazendo uma defesa do seu apostolado. São ministros de Cristo, a partir do 23. Fala como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos
na minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, se o grande apóstolo Paulo, ele viveu muitas coisas aqui que nem se comparam às situações que nós comumente vivemos. Mas se ele, o grande apóstolo de Cristo, Paulo, ele não botou uma máscara de super-herói, por que nós temos de colocar? Entendeu? Então, eu sou encorajado por ele a não colocar uma máscara de super-herói, porque eu não sou, de fato. Tá? Então, é só uma palavra para você que, em meio à guerra, à batalha pela fé, você está como um soldado ferido. Não tem ex-combatente na batalha pela fé se você almeja tomar posse da vida eterna. Enquanto estivermos na terra, o cristão jamais será um ex-combatente. E na sua luta pela fé, ele sempre será um bom combatente. Sempre estará no bom combate, na boa milícia. E se está ferido, a cura, no nome do Senhor Jesus. Olhando aqui para o contexto, versículo 11. Mas tu, homem de Deus, para o contexto não, né? Para o texto. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Por que ele fala, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas? Mas do que Paulo está falando? Olhando agora para o contexto, dos versos 3 a 5, Paulo diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e soberba e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade, aparta-te dos tais. Paulo, ele está denunciando os falsos mestres que apresentavam um outro ensino e não se conformando com a sã doutrina de Cristo, mas que faziam assim por ganho. Então Paulo está denunciando esses. Versos 6 a 8. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O termo aqui do contentamento é o termo autarqueia, tá? E o que Paulo está mostrando aqui? Que os princípios bíblicos e cristãos para finanças que nós devemos aplicar são únicos aqui na palavra de Deus, formando um ensino do contentamento que aponta para 3 aspectos. Primeiro, uma condição de vida ideal, sem precisar de ajuda ou apoio, né, em que você tem ali o sustento, né, do seu cotidiano, e tem as suas necessidades supridas para a vida.
e você tem o espírito contente com a sua sorte ou porção. Então, o autarqueia, contentamento, ele significa você ter uma condição de vida ideal, sem precisar de ajuda ou apoio, tá? Aquilo que você precisa está sendo suprido e você está com o espírito contente com essa sua porção, com essa sua sorte. É isso que significa o contentamento aqui, o autarqueia, ok? Versos 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, desejar ser rico é cobiçar riquezas, tá? Que é amar ao dinheiro. Está no texto e é simples assim de se entender, não tem mistério aqui. Então, se alguém quer ser rico, essa pessoa está cobiçando riqueza. E cobiçar riqueza é amar o dinheiro. Está escrito aqui. Mas os que querem ser ricos, aí vem no 10. Porque o amor ao dinheiro é. Querer ser rico é amar ao dinheiro. Está aqui no texto. É simples isso de se entender. Tá? Mas o que não significa que se você tem um ótimo salário, você tem bens, você ama o dinheiro. É claro que não. Não é disso que o texto está falando, não é isso que eu estou falando também. Não distorça as minhas palavras. Mas se você acumula bens, riquezas, e simplesmente quer ajuntar para si, e aí nós lembramos da parábola que Jesus conta, do que tem uma grande produção, quer desfazer os celeiros, construir novos e maiores celeiros para que ajuntasse tudo aquilo que havia produzido, e ali ele dá a ideia de que não ia repartir. Né? Que Jesus fala, louco, né? Se hoje pedirem a sua alma. Então, se você acumula e simplesmente quer ajuntar para si, tá? Em vez de repartir com aquele que precisa e ser generoso com a obra de Deus, você é avarento. Então não tem que você tem riquezas, mas você reparte, tudo bem. Você está sendo um instrumento de Deus na generosidade. Você tem riquezas e você não quer repartir, você ama o dinheiro. É simples de entender. Tem gente que não é rico, mas ama o dinheiro. Uma criança, e aí talvez você vai ficar chocado com o que eu vou te falar. Uma criança que os pais ensinam e dão um valor, um exemplo, R$ 10 para a criança. Ali uma mesadinha, alguma coisa assim. E ensinam para a criança sobre a generosidade, sobre a contribuição na obra de Deus, né, para os propósitos que deve ser destinada a contribuição. E a criança simplesmente quer gastar o seu dinheiro somente com balas e doces. Ah, mas é só criança. Mas é uma criança que está mostrando que ali, com aquilo que ela tem em mãos, que o coração dela está no dinheiro, nas suas necessidades, e não na generosidade. E isso é com o jovem, isso é com o adulto. Tá? Então, é importante não amarmos ao dinheiro, isso é idolatria. O amor ao dinheiro é tido como idolatria, tá? Em outros textos é tratado como idolatria. E aí vem esses versos 11 e 12, mais especificamente o 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E aí, como então, como enfrentar essa batalha, a batalha pela fé, contra a carne, contra o mundo, o sistema do mundo e contra as trevas, até o dia de Cristo, até o retorno do Senhor. Primeiro,
sabendo a quem você pertence. Quando Paulo ele escreve no versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, Paulo lembrou a Timóteo a quem ele pertencia. Nós precisamos ir para essa batalha sabendo a quem pertencemos. Se somos do Senhor, amém. Pertencemos a Ele. E podemos descansar e batalharmos, porque somos dele. Sabemos de que lado nós estamos. Do lado vencedor. Não que exista uma batalha de Deus contra o mal. Isso não existe, tá? Segundo, vivendo como servo de Deus. Porque ele continua no versículo. Foge destas coisas. Do quê? Do amor ao dinheiro, da falsa doutrina, de achar que a piedade, que a vida de fé é ganho, o ganho material, digamos assim, tá? Mas seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Virtudes de quem é um servo de Deus. Então, além de saber a quem pertencemos, nós precisamos viver como servos de Deus, abrindo mão do pecado, mas desenvolvendo as virtudes da vida cristã, de um discípulo de Cristo, sendo transformados à semelhança do Senhor. Transformados, com foco, fugindo dessas coisas, dos negócios que embaraçam nessa vida, mas sendo transformados no nosso interior, vivendo para a glória de Deus. Terceiro, versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Para aqui na parte A. Por quê? Enxergando que essa batalha vale a pena. Existem guerras nas quais nós entramos que não vale a pena. Às vezes nós queremos entrar ou as circunstâncias nos instigam a entrar em algumas batalhas contra pessoas que não deveríamos entrar. Jamais. Batalhas contra pessoas. Discussões, argumentações, no sentido de combater as pessoas. Não deveríamos. Existem situações que são guerras que Deus está permitindo que aquela pessoa viva, porque é o fronte dela nessa batalha. E às vezes nós não podemos entrar nessa batalha, porque é Deus conduzindo a pessoa a viver aquilo. Tem batalhas que eu vivo, que você não pode entrar para querer me ajudar, porque são coisas que eu preciso viver, porque é o meu fronte de batalha. Você está entendendo? Mas todos nós precisamos olhar para isso e enxergar que a nossa batalha vale a pena. Por quê? Porque é a boa milícia da fé. Não é a má, é a boa milícia da fé. Porque é a boa milícia daquele que quer tomar posse da vida eterna. Como vale a pena? É por isso que nós não podemos ser ex-combatentes, veteranos de guerra. Não podemos. Ainda que haja os sofrimentos, as dificuldades, ainda que haja tantas questões, nós somos reanimados pelo Espírito que habita em nós, nos fortalecendo em meio à fraqueza, para que nós sigamos em frente, olhando para a eternidade, com foco na eternidade. Vale a pena. Essa vale a pena. Paulo ele declara que combateu o bom combate. Não foi um mau combate. Apesar de tudo isso que ele viveu, foi um bom combate. Também
lembrando de que foi vivificado em Cristo. Verso 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Fomos vivificados por Deus. Lembra? Andávamos segundo Efésios 2:1. Fomos vivificados, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Andávamos segundo o mundo, o príncipe das potestades do ar, segundo a inclinação da carne, mas Deus, com seu grande amor, interveio na nossa história e nos vivificou em Cristo. Então, Deus nos vivificou por meio de Cristo. Então, nós precisamos lembrar isso. E se nós fomos vivificados pelo Senhor, isso significa que Ele nos alistou para essa guerra. Se Ele nos alistou para essa guerra, Ele nos deu as armas necessárias para que nós enfrentássemos essa guerra. Nós fomos vivificados nele, ok? Outro, perseverando até o encontro com o Senhor. É até lá. Até lá estamos continuamente nessa guerra. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. É até. Não dá para parar. Temos que seguir em frente. Precisamos perseverarmos. Ok? Mais um, versículo 15. A qual, ao seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, nós podemos confiar no Senhor. Não é na nossa força, não é na nossa habilidade, na nossa capacitação, mas é confiando no Senhor, porque Ele é o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim. E sétimo e último lugar, entregando a Deus toda a glória. Verso 16. Aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder, sempre eterno, para sempre. Amém. Amém. Vamos passando pela guerra, dando glória a Deus. Sabendo a quem pertencemos, vivendo como servos de Deus, enxergando que a batalha vale a pena, lembrando que fomos vivificados em Cristo, perseverando até o encontro com o Senhor, confiando no Senhor e não em nós mesmos e entregando a Deus toda a glória. Eu achei que ia ser uma breve reflexão, né? Mas estou vendo aqui que já passei aqui dos 40 minutos. Mas amém? Nós estamos no bom combate até a volta de Cristo. Amém? Hoje, você pode estar bem, como hoje eu estou bem. Mas pode chegar um dia que você não esteja bem, como há uns tempos atrás eu não estava bem. Mas nós precisamos seguir em frente nesse bom combate até o retorno do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso, bom soldado de Cristo.